Se ouvir de fazendeiros pedindo pelo amor de Deus para que essas pessoas que têm conhecimento, manejo com relação aos javalis, possam visitar as suas propriedades, possam lá levar seus cães e poder afugentar esses bichos das suas propriedades. Tamanho prejuízo que está acontecendo nas nossas lavouras, né? Quer seja de milho, enfim, dentre outras produções. E sem falar da questão das nossas nascentes, que é o que mais preocupa ainda. Porque a lavoura, de certa forma, Fabiano, a lavoura, de certa forma, o prejuízo é grande, mas a lavoura você replanta. Agora, a preocupação maior, com certeza, é com as nossas nascentes, que estão sendo assoreadas com relação à presença dos javalis, e são nascentes, né, que poderão não ser mais resgatadas. Então, se o porco selvagem, né, que são uma mistura do animal selvagem com o animal doméstico. Isso é um problema, porque o animal doméstico é um animal bem adaptado às condições tropicais, então você acaba gerando híbridos que tendem a ficar cada vez mais adaptados ao ambiente. E hoje, um dos principais riscos no Brasil é justamente essa interface entre os dois animais. Né? André, Rafael. Para questões sanitárias, o Ministério da Agricultura vem regulamentando, então, a questão do monitoramento sanitário desses mesmos animais. Aí a gente fala em javali, muitas vezes gera um confundimento na interpretação das pessoas, porque entendem que o javali estaria excluído. Não. Então a gente entende suídio, aselvajado. Suídio exclui os nossos suiformes nativos, porque não são suídeos, como a Clarissa já explicou. Então não entra aqui cateto queixada, é só javali, javaporco e mesmo porco doméstico. Se ele foge, vai para o mato e ele vai ficar muito tempo nessa condição, ele retorna no estado aselvajado também, tá? Ele está indo ali. Isso é o que já vem acontecendo em vários lugares, países da Europa, onde também já foi mostrado, né? Já é uma praga considerada urbana, periurbana, né? E o tipo de problema com acidentes, colisões na Alemanha muito grande, enfim. Então, há um grande investimento na Europa, em alguns países, para fazer esse tipo de controle, até em função desse tipo de dano, né? Que nós, felizmente, em algumas regiões, ainda não vivemos nada parecido, mas a tendência, se não fizer nada, é chegar aí também. Foi ali o que o pessoal fez. Como a Clarissa colocou, no ano de 2013, aproximadamente a estimativa deles de 20 mil cordeiros, né, por predação pelo javali. E investimento de uma política pública consistente para que a gente possa atacar, porque o problema é multifacetado. Nos Estados Unidos, que vive o problema há muito tempo, né, aí no ano passado, então, eles destinaram um programa de 20 milhões de dólares para controle do javali e estimando um prejuízo de 1,5 bilhão por ano, tá, por conta do javali. E isso, infelizmente, nós ainda não vivemos no nosso país. Bem longe disso, ainda não houve nenhuma mobilização em termos de recurso e investimento para isso. E tudo deve entrar. Tá? Próximo. Falando um pouquinho da nossa condição sanitária na pecuária brasileira, tá? Você sabe o quanto é importante na nossa receita, o quanto é estratégico, e Minas tem uma posição importante nisso, tá? Aqui, zona livre de febre aftosa, né? Toda essa área verde, o estado azul, Santa Catarina, é livre sem vacinação, que é o melhor estado sanitário que se pode ter, né? Que é o que os outros estão buscando, inclusive. O segundo mapa, teste suína clássica, uma doença de notificação obrigatória também, tá? Só comete suínos, tá? E tem acompanhamento oficial, por exemplo, da febre aftosa. A área verde é a área livre, tá? E a área amarelinha ainda não é livre. Livre
melhor condição sanitária que se pode esperar. Tá? E agora a gente tem ali um mapinha de distribuição dos javalis, que é um mapinha extraoficial. Existem outros estados já cometidos aqui. Esse mapa é extraoficial, só dando ideia de onde já foi feito o registro de javalis, mas ele pode estar defasado, tá? As áreas brancas não quer dizer que não tenha javalis, quer dizer que nós não sabemos se tem javalis. Não foi registrado oficialmente, tá? Então, olha a semelhança das áreas verdes ali. Onde tem javali é onde a gente está livre das principais doenças de interesse econômico agropecuário. Isso aqui impede mercado, dá um bloqueio muito. Essas doenças são restritivas. Se acontece um foco, que Deus nos livre de uma coisa dessa, o impacto é violento no país, tá? Na economia do país. Então, falar de doença é falar de economia também, tá? Quando a gente está falando de pecuária, é isso aqui. Todo mundo sabe o que é a febre aftosa. A peste suína, só quem convive na suinocultura sabe também, é uma doença tão grave quanto, tá? E o Brasil é o quarto maior exportador de suínos, né? De produtor e exportador de suínos. E Minas tem uma fatia importante nesse mercado, que é onde existem um grande número de granjas modificadoras de genética. Então a responsabilidade sanitária desse estado é muito grande, percebem? Isso aqui é um risco desconhecido. Próximo. Então, por conta disso, essa ação conjunta com o Ministério da Agricultura, com as agências de defesa sanitária dos estados, a Embrapa vem fazendo esse trabalho conjunto em parceria de monitoramento sanitário, como pesquisa e, os órgãos oficiais, é um monitoramento oficial da peste suína clássica, para que as áreas livres de peste suína reconhecidas no país sejam reconhecidas internacionalmente, tá, pela OIE, o que vai nos colocar numa condição de mercado muito favorável. Tá? E Minas está buscando esse status, esse reconhecimento internacional. Ainda não tem. No momento no país, só Rio Grande do Sul e Santa Catarina não tiveram isso. E para ter esse título, vai ter que ser feito o monitoramento dos acervajados também. Então a gente faz, o IMA faz todo o monitoramento dos animais domésticos, dos suínos domésticos, coleta sangue periodicamente, faz inquérito e tal. Agora, desde o ano passado, os acervajados também estão incluídos nesse monitoramento. E para ter um monitoramento sorológico desses animais, é via controle populacional. Tá? Nós tivemos já aqui em Uberlândia, já ainda esse ano, fazendo treinamento, tem alguns colegas que foram treinados que estão aqui, né, que já fizeram o trabalho com a gente, mas o propósito é esse aqui, coletar sangue e fazer isso. Estava fazendo, próximo. O javali, então, ele acaba se tornando o seu único animal em vida livre no nosso país, que existe normativa para controle, tá? A gente vai transformar o limão numa limonada. O animal é desejável, ele é desagradável, ele está trazendo prejuízo violento para a gente, mas para a questão sanitária, ele vai acabar sendo o nosso indicador de saúde ambiental, porque nós não vamos abater nenhum outro animal para fazer monitoramento sanitário, porque eles são a nossa fauna nativa, eles são protegidos por lei, e assim a gente quer que continue, né? Então, na abordagem conservacionista, né, adotada pelos órgãos ambientais, a gente não vai acometer outro, não vai capturar qualquer outra espécie, mas esse animal está em tantas regiões que ele vai contar para a gente a condição de saúde daquele ambiente, onde existem outras espécies. Então, ele se torna um indicador de saúde ambiental. O governo federal não vai tornar o manejo javali uma situação sustentável. Tá? O que quer dizer o manejo sustentável? É você manter sempre a população estabelecida, né, para ter a demanda do manejo, que envolve, obviamente, o aumento da venda do número de armamentos, de estruturas de captura. Isso não é o objetivo do governo. Como a Clarice deixou, é inviável nós realmente erradicarmos o javali do território brasileiro. Mas nós vamos tentar. Vai ser impossível. Mas devo deixar claro, o governo federal não vai manter. Porque se tem exatamente determinados grupos econômicos que estão esperando ganhar dinheiro com isso, entendeu? Isso nós não vamos manter. Tá? Eu já estabeleci o seguinte, eu estou montando um questionáriozinho até do ponto de vista psicológico. A pessoa liga, eu atendo, eu quero fazer um manejo javali.
Então eu queria tirar umas dúvidas com você. Eu falei, tá bom. Você já leu esse normativo? Não. Então que dúvidas você tem? Se você não tem realização. Não, mas eu queria tirar umas dúvidas que eu estou interessado. Eu falei, tá. Você primeiro, você já foi você entrou na página do meu filho mostrou aqui. Você já leu, você viu? Não, mas está muito complicado. Eu queria que você me explicasse. Eu falei, olha, não tem como. Primeiro, as informações que a gente tem trocado com Brasília vai ter uma revisão considerável. Tá? Nós já tivemos reuniões. Já estou acabando. Nós já tivemos reuniões, nós vamos fazer essas modificações. Tá? A Regina já trouxe notícia que o sistema vai ser eletrônico, a princípio tem um software que vai ser colocado, por exemplo, no site do IBAMA. Não sabemos quando, acho que isso aí deve resolver nos próximos meses, justamente para facilitar os pedidos, entendeu? E a coisa toda rodar só do ponto de vista eletrônico, né? Ou seja, a ideia é essa. Realmente, assim, né? Nosso período aqui, a gente não quer tornar a população sustentável. Mas eu acho interessante, eu acho que vocês da academia têm que apresentar para a gente justamente essas modelagens, esses estudos, que é uma situação interessante, até para a gente ver como é que a gente vai trabalhar isso em termos de políticas públicas. Eu acho que é impossível fazer a erradicação do ponto de vista logístico, é inviável. Mas realmente, né, se você termina, se em algum momento você acabar com isso, né, para onde as pessoas vão migrar? É questão, porque vai gerar uma demanda, tudo gera. Não tem a questão que num momento de crise todo mundo não vê uma oportunidade, né? Hoje existe toda digamos, um mercado envolvendo a questão do manejo, entendeu? Isso é uma lógica, obviamente, de motivação ainda das pessoas. Eu acho que a gente tem que respeitar isso, mas formalmente, quer dizer, a proposta realmente não avalia. Porque eu acho que é uma situação que realmente vai demandar muito esforço aí, eu não sei se vai ter muito sucesso. Mas eu acho importante o que você falou, entendeu? A gente quer ter nossas realizações, né, justamente para a gente ter um universo e janela, né, de possibilidades que nós vamos ter. Oi, é Mário, eu falei controlador aqui de Uberlândia, para reforçar apenas o que o Clarice falou, que a gente acha que é fundamental, vou dar só um exemplo para ilustrar aqui, gente. Quantas pessoas aqui nessa sala já bateram javali? Por gentileza. Quantas pessoas aqui nessa sala não recebem salário, fazem um trabalho voluntário e não tem nenhum outro interesse econômico no abate do javali que não seja mensal? Coincidência à parte, apenas as pessoas que estão com o braço levantado foram as mesmas nas duas perguntas, ou seja, quem efetivamente faz esse trabalho de campo, que gera toda essa conversa que a gente está falando, não tem remuneração nenhuma envolvida. Por outro lado, tem uma série de penalidades. Nós entendemos e respeitamos que tem que ter normas a serem cumpridas. Mas nós gostaríamos muito que a gente fosse visto um pouco mais de carinho, talvez seja a palavra, porque não somos remunerados por fazer esse trabalho, é um trabalho voluntário. Se o governo enxerga que nós estamos fazendo porque gosta de, ou porque tem finalidade na carne, não sei qual, mas eu acho que nós tínhamos que ter muita preocupação, porque a Clarissa falou que nós estamos gastando nosso tempo, investindo nosso dinheiro. Temos para dar um exemplo. André, quanto custa cada javali abatido? Está na minha palestra que eu vou fazer. Só para adiantar. R$ 500,78, o custo de 398 javali, custo por unidade. Nós estamos presentes, portanto, discutimos sobre o tema, que na verdade é de muito mais importância e relevância talvez para vocês do que para a gente, mas a gente acaba sendo beneficiado porque está fazendo o que gosta. Mas só gostaria de deixar um pedido, se você puder falar nessas próximas reuniões que vocês forem ter, nas próximas decisões das instruções normativas, que nós também temos muita dificuldade. Nós fizemos uma reunião sábado agora com 500 controladores presentes.
Nós fundamos uma associação de caçadores. Por quê? O principal objetivo é organizar a documentação. A maioria das pessoas que a gente conversa não tem acesso à internet. Quem é caçador, quem mora na fazenda, dificilmente tem acesso à internet. Então nós precisamos de criar mecanismos para que essa coisa seja sustentável. Por um lado, nós temos um custo financeiro elevadíssimo, que é complicado, que inviabiliza, mas por outro, ainda tem uma burocracia muito grande que eu acho que ela se faz necessária para ajudar as pesquisas de embasamento. Mas nós precisamos cada vez mais de ter essa interação. Obrigado. Exatamente. É isso que eu acho importante, entendeu? Essa questão que eu esperava aqui, né? Eu acho até legal isso, vocês apresentarem, né, a sua apresentação de fundamentais econômicos, justamente para a gente ter quantificado. Porque a gente percebe também, né, isso eu vi na mineração que eu fiz dos dados de alguns relatórios, é a quantidade, na verdade, de gente que não faz os relatórios. Por quê? Por causa da coisa óbvia. O sujeito vai a campo 2, 3 meses e não mata nada. Ah, mas eu não matei nada, então não vou fazer relatório. Vai falar, zero resultado, né? Eu aprendi isso. Ou seja, por quê? Né? A Virgínia deixa eu dar. O que é eficiente? Quais são os estratégias? O que é mais eficiente fazer? É a captura, é a busca com cães, né? É a espera, ou seja, tem que saber o que é mais eficiente, até para ver essa questão do custo, né? Do tempo de uma hora, quer dizer, isso aí são coisas que têm que ser contabilizadas para ver qual que é a eficiência. De repente vocês aqui estão organizados, vocês estão extremamente eficientes em relação a isso. Mas, por exemplo, em outros locais, talvez não seja eficiente usar esse modelo que vocês utilizaram aqui. Mas isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber dessas informações, entendeu? Justamente para ter uma ideia. Aonde está funcionando e onde não está. Aí é importante mesmo que aqueles que têm resultado zero, né, quando fizeram, façam os relatórios, protocolos. Em relação à internet, eu concordo com você. É uma dificuldade, a maioria não tem. Mas eu tenho certeza que todo ano, até no dia 30 de abril, todo mundo vai na Lan House mais próxima e faz a declaração de imposto de renda. Eu sempre comparo com a Receita Federal, né, que é um negócio extremamente exagerado. Até no 30 de abril, eu tenho certeza que 100% dos brasileiros fazem sua declaração. Eu acho que talvez a associação sirva para isso, né? Vocês fazerem, vocês ajudarem as pessoas a fazerem o cadastramento, todo o procedimento. Eu acho que isso é essencial, né? E eu estou ansioso pela sua apresentação, justamente por isso. Essa quantificação qual que é o custo disso, né? Por pessoa, por manejador, né? Quer dizer, o ato final, né? O abate do bicho vai virar um mero detalhe, né? Porque você tem toda a logística envolvida nisso. Relato, né, do que me preocupa com relação, às vezes, à morosidade e engessamento do processo. De fato, estar no papel é muito difícil, um pouco ágil. Mas, entendendo tudo que foi falado aqui, uma espécie exótica invasora que requer controle. Isso é consenso. Todos nós estamos falando a mesma coisa. Tem sido um relato frequente, e na pesquisa a gente tem pago um preço alto também, porque a gente não tem os dados retornando como esperávamos, pela morosidade do processo de normatização da arte. Seria possível fazer um passo a passo rápido, porque às vezes, como tu fala, uma pessoa te liga e pergunta, olha, eu quero ser um manejador, o que eu tenho que fazer? Ah, você não leu a norma? Bom, assim, muitas vezes as pessoas não sabem, às vezes não interpretam bem a norma. Um passo a passo, olha, tais métodos não são aceitos, o senhor tem que fazer o cadastro técnico federal imediatamente depois. De algo que já foi abordado ali, até adiantando alguma pergunta, referente à demora do Exército na liberação da documentação, da vistoria. Quem tem dúvida nessa parte aí? Quem se aborrece com isso aí? Levanta a mão. Eu sou um deles. Meu CR, desde setembro de 2014, não é renovado. Então, veja bem, pessoal. O Exército é responsável por essa parte. Eu, como militar do Exército, também sofro com essa parte. O meu CR venceu em junho do ano passado e eu consegui renovar ele agora. Parabéns. Agora, ele saiu agora. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: esse trâmite que houve aí do ano passado para cá, a culpa foi de várias tentativas de se melhorar o sistema, mas com insucesso
por verbas que foram destinadas e depois foram cortadas e outras coisas mais. Você deve se lembrar que no começo deste ano, uma empresa que foi terceirizada para fazer o cadastro de pessoa física, né? E essa empresa não deu conta desse pecado, e aí acabou rompendo o contrato com o Exército, porque não recebeu o restante do pagamento, porque não foi repassada a verba para o Exército para pagar essa pessoa, né? Então, uma série de fatores. A tentativa de aprimorar, ela é cortada por falta de verba. Boa tarde. Meu nome é Rafael Salerno, sou engenheiro agrônomo e coordeno a rede aqui de Javali, que acredito que muitos aqui já tiveram contato, principalmente a turma que está de camuflado, de botinha, né, que gosta de ver as fotinhas dos bichos pendurados. Né? Então, a gente vai estar conversando aqui, eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu, mais de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar nesse evento, organizado aí pelo IEF. A gente teve outros momentos, anos atrás, de que a gente realmente era repelido, até mesmo pelo próprio IEF, né? E hoje estar aqui a convite do IEF é uma coisa fantástica. Eu acho que é uma conquista muito grande da gente e, infelizmente, também é uma conquista da Praga, né? A conquista do Javali. Ele fez o caminho para a gente estar aqui hoje, né? Então, se a gente puder, eu vou dar uma acelerada, porque é muita informação também. Javalis, leves, búfalos, pardais e outros, espécies silvestres invasoras. Tem espécies da fauna nacional que, quando ela sai de um bioma no outro, ela passa a ser invasora. Exemplos disso: a pomba asa branca no Rio de Janeiro, em geral no Sudeste, o mocó, o teriú, que são pragas hoje no Fernando de Noronha, né? Papagaio foi levado para Porto Alegre e virou praga, e não era nativo de lá. Então, assim, tem diferentes espécies. E espécies silvestres em conflito ou desequilíbrio, que é uma coisa que a gente, que tem essa vivência no campo, está acostumado de ver. O que é? São os carnívoros, a predação por onça, por exemplo, as capivaras, que muita gente, quando está fazendo controle de javali, o pessoal fala assim: esse meu controle não é javali. Você não pode me ajudar com as capivaras ali? E hoje a gente tem que pedir licença, desculpa, e infelizmente deixar o cidadão lá com o problema dele. Cateiros e queixados no Brasil está virando um problema muito grave. Pombas, maritacas e caturritas. Só para dar um dado rápido, na Embrapa Milho e Sorgo, Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, as capivaras geraram uma perda em algumas áreas de 60% da produção. As maritacas do sorgo chegaram a causar uma perda de 90% da produção. Eu fui muito objetivo com os pesquisadores lá. Eu falei assim: olha, se fosse um produtor rural, estava quebrado. Ele tinha que largar a atividade, provavelmente. 60%, 90%. Ele estava na rua, dependendo de auxílio social, alguma coisa assim. No caso, o pessoal, o pesquisador, o salário vai chegar no final do mês e a verba espera-se, né, que chegue para o próximo ano para fazer um novo cultivo. Né? E o que acontece é que houve essa expansão. A gente vê isso até hoje, o pessoal querendo colocar normas, regras, controles. Até onde vai isso? Até tomar o país inteiro? Né? Os dados do gráfico passado, né? O que eles colocaram como esparso, moderado, abundante. Se tivesse poucos esparsos, uma densidade baixa, 5 indivíduos por quilômetro quadrado. Né? Nós temos uma população de quase 500 mil de javalis a campo aqui na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O que significa isso? Empatando a população, nós não vamos estar nem conseguindo reduzir ela. Só empatando essa população, nós vamos ter que abater mais de 300 mil animais. Seguindo a linha moderada, né, podemos chegar na nossa região a alguma coisa próxima a 1 milhão de indivíduos em vida livre. O que, para empatar, nós vamos ter que abater mais de 600 mil javalis. Isso é fato, né? Então, assim, quando a gente vê os dados americanos, Louisiana, Texas, Kentucky, Oklahoma, etc., lugares que têm inverno rigoroso, áreas desérticas e tal, eles têm números equivalentes a esse, né? Os dados aí da Clarissa mostraram bem isso. Assim, ó, acabou de chegar no parque, o parque lá do Itatiaia é muito ruim, de certa maneira. Tem, sim, o araucária, o pinhão, mas tem muita área montanhosa, pedra, que não tem muito recurso.
e já estão com 8,5 indivíduos por quilômetro quadrado. Em Itamonte, que é mais abundante, já estão batendo seus 15, mais de 15 inclusive, indivíduos por quilômetro quadrado. Então isso é fato, é realidade. Uma coisa que a gente sempre ouve na turma do ambiental aí, né, seja do IF ou do PNA, a caça é proibida. A caça no Brasil não é proibida. A caça no Brasil não é regulamentada. Parece que o pessoal tem uma interpretação muito própria, ou sabendo quanto à leitura, né? Então vamos ler junto. O animal, quando realizado em estado de necessidade para proteger lavouras mais com autorização, e por fim, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. O órgão falou, é nocivo, está liberado abate. Entendeu? É nocivo, está liberado abate. Qual é o nosso problema com o javali? Né? Ele é nocivo, mas determinar uma regulamentação complementar a essa questão da declaração de nocividade. Qual que é a analogia que a gente faz? O rato é nocivo. Acabou o problema, achei e matei. A barata não é nocivo. Qual é o problema? Achei e matei. Se a gente vê os top 10 invasivos lá que foi mostrado pelo Júnior, uma coisa que eu notei foi interessante, que todas as espécies lá, conforme ele ia citando, estavam liberadas. Só tem um problema, daí chegam nas espécies que tinham pelo ou pena. Ou seja, o pardal, o búfalo. Não, o pombo é liberado. É só porque o pombo é liberado porque está na cidade. É o pombo doméstico que está na cidade. A asa branca que dá no campo não tem liberação. É outro problema sério que parece que o povo do campo tem que arcar com as consequências do mundo, né? Enquanto que na cidade, a menor dorzinha o pessoal já tem que resolver. E isso é uma outra injustiça que tem acontecido. Esse é o meu protesto aqui, levem onde quiserem, mas é a conclusão que eu cheguei depois de vários anos mexendo com isso. É o cúmulo do absurdo, o governo brasileiro, por via de regulamentação, acabar criminalizando o produtor na defesa da sua propriedade, do seu patrimônio e do seu sustento. Isso é absurdo, né? Então, nós temos que tomar decisões diretas, né? Chega de florear. A questão de espécies exóticas invasoras, seja em Minas Gerais ou no Brasil, é urgente que a gente passe a seguir a Convenção de Biodiversidade assinada no Brasil, né? E que a gente passa a ter uma lista de espécies exóticas invasoras e que não se criminalize o cidadão comum ao fazer um bem para o meio ambiente, que é controlar uma espécie exótica invasora, né? Mexilhão dourado, se eu quiser tirar de pá da represa, eu posso. Se eu quiser carregar um caminhão de carnaval africano, eu posso, né? Agora, se eu quiser resolver a questão da lebre ou do javali, eu tenho que preencher 1000 autorizações, prestar relatório e ainda assim ter sempre olhando para mim como se fosse um bandido. Não cabe. Eu acho que a gente tem que ser mais racional nisso. Outra, né? Mas o cenário ideal é que a gente chegasse nisso aqui, que o produtor, ele está vendo os sinais dos porcos, ele espera gerar os danos para poder chamar a gente, né? Mas que no futuro ele possa ver os sinais, nos chamar, né, para evitar os danos. Essa é a forma mais adequada e mais econômica, né? Por fim, é ciência e legalidade. Nós vamos ter que estar apoiando, apesar de a gente hoje discordar com os meios, em especial o CTF, mas talvez uma proposta de estadualização seria bem-vinda, né, como já existe inclusive em São Paulo. Nós precisamos muito da união nossa para vencer esses desafios todos, inclusive exército, e naturalmente o mercado, não é que a gente queira criar uma indústria da caça, não é isso. Essa indústria da caça, por assim dizer, o índice de controle, ela está vindo para atender uma demanda igual raticida, armadilha para rato, empresa desinsetizadora, coisa assim. Então ela está vindo a reboque. Então o Rafael nos uniu e a gente conseguiu fazer esse encontro aqui, justamente para quê? Para levar conhecimento, mostrar a necessidade de se conhecer o problema, da gente divulgar a necessidade de se fazer o manejo, mas principalmente de conscientizar a população que não tem nada a ver com isso,
na hora dela tomar um partido, ela ter como saber. Por quê? A partir do momento que você vai tomar um partido, você tem que ver os dois lados. E proteção de meio ambiente, né? Protetor de animais, isso toda hora tem, protegendo cachorro, cão, gato, aqueles cortes que o caminhão tomou lá, e em poucos dias se juntou uma fortuna para fazer uma ONG para proteger aqueles porquinhos do acidente lá em São Paulo. Gente, e o nosso meio ambiente? Vocês não têm noção do que isso aqui prejudica o meio ambiente, do que ele causa no meio ambiente. E eu acho que esse é um caminho de conscientização de quem tem que opinar uma hora. Mas pelo menos, é claro que nós não vamos conseguir convencer todo mundo, mas nós temos que esclarecer. Eu represento aqui o Ministério da Agricultura e, bom, o Ministério da Agricultura, a preocupação principal, né, sobre esse assunto é em conjunto, né, com a Embrapa, o aspecto sanitário do impacto do javali. Eu vou tentar ser breve, mas esclarecer um pouco para vocês a importância que esse animal tem em demonstrar, né, demonstrar a situação do país, né, no aspecto sanitário perante os órgãos internacionais. O Ministério da Agricultura ele tem um reconhecimento nacional de peste suína clássica, né, onde Minas Gerais é reconhecidamente livre. Porém, há poucos anos, a OIE, né, ela estabeleceu normas de reconhecimento internacional sobre esse vírus, esse agente. A partir desse momento, o Ministério da Agricultura começou a levantar dados para saber, né, como estava o monitoramento, né, da peste suína clássica no Brasil. E, infelizmente, os nossos dados aqui de Minas Gerais foram suficientes para ser reconhecidamente livre da doença. Então, no primeiro momento, apenas Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram esse reconhecimento. E o que o javali tem a ver com isso, né? Basicamente, nos rebanhos comerciais, nós sabemos que nós não temos a doença, pois há muitos anos nós fazemos monitoramento e tal. Porém, a circulação desse vírus no meio ambiente em animais silvestres é uma incógnita. E isso é uma informação extremamente valiosa para se comprovar que nós não temos essa doença, certo? Então, países que possuem uma suinocultura desenvolvida, como Dinamarca, Itália, Espanha, eles também estão com dificuldade de serem reconhecidos, né, como livres de peste suína clássica, justamente por não conseguir comprovar que esse vírus não tem circulação no meio dos javalis, da fauna silvestre, certo? E o Ministério da Agricultura, ele fica refém dessa situação, porque os únicos que podem auxiliar nesse diagnóstico são os controladores ou caçadores, né, como quiser chamar. Então, através da norma interna 03, nós oficializamos, né, o monitoramento, né, desses acelerados, porém, existe a visão de que, independente se é Ministério da Agricultura, independente se é Embrapa, independente se é IBAMA ou Exército, do governo, a primeira dificuldade que o controlador encontra de regularizar sua atividade, ele já não tem uma vontade de colaborar com o governo, porque o governo está atrapalhando em muito momento, né? Então, aqui em Minas Gerais, nós tivemos 7 amostras escolhidas pelo pessoal de Tamonte, né, numa fase inicial, né, que ainda não tinha essa regulamentação do Ministério de Embrapa, e depois de termos o treinamento e
e estabelecer a norma, a gente teve apenas uma amostra entregue. E até no momento da entrega dessa amostra, eu quero já me adiantar e pedir desculpas aqui pelos percalços encontrados na hora de se entregar essa amostra, que serão sanados. Isso é insignificante se a gente comparar com outros estados como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E para Minas Gerais é preocupante, principalmente porque todos aqui que são da região sabem a importância da suinocultura na região. Existe algum suinocultor aqui? Eu digo que não, né? Porém, se nós não conseguimos esses dados e demonstrar que esse vírus não está circulando, né, dentro dos javalis, as empresas de genética e a suinocultura estabelecida aqui, ela vai ficar inviabilizada de exportar os seus produtos, certo? Os suínos hoje exportados para Minas Gerais, eles vão para principalmente para a América Latina. E essas empresas de genética fazem porque o Ministério só regulamenta produtos de origem animal, comercialmente falando, né? Essa normativa, existe uma proposta que está parada em Brasília, muito por conta desse relatório da OIE, né? Porém, agora nós entramos a partir de agosto numa fase mais tranquila, né, de colheita de dados, de envio para o relatório da OIE, e nós vamos poder trabalhar em cima dessa regulamentação, né? Então, não posso prometer prazo nenhum, mas que no âmbito do Ministério, né, da Agricultura, produtos de origem animal, a gente possa ter alguma regulamentação que auxilie o destino, né, dos produtos para casa. Não, acredito que não será regulamentado nada relacionado a comércio, né, porque isso aí já envolve segurança alimentar, né, que é outro ponto. Porém, alguma coisa, né, para retirar do limbo, né, esse assunto, a gente consegue um avanço. Gerais, e nós vemos que o problema que é apresentado pelo javali não é só aqui na região de Brasília, nós temos isso espalhado por Minas Gerais no todo, e a nossa preocupação é que a gente possa sim proteger também o nosso produtor. Eu conversava com a Edilene mais cedo, parece que nós temos um representante do Sindicato Rural, esteve aqui hoje mais cedo, de Sacramento. Eu acho que nós temos que levar essa discussão de mais adiante, é o primeiro encontro que nós estamos tendo. Depois dessa formatação, dessa primeira proposta que vai ser, eu acho que nós levamos aos nossos dois secretários estaduais, o de Agricultura, o secretário João Cruz, ao nosso secretário estadual do Meio Ambiente, o Sá, para que eles possam se ver e passar a sua política pública do Estado. Os produtores estão se sofrendo com o que vem acontecendo. A gente sabe que muitas das vezes o que é mais penalizado no último processo na conta é o produtor. Ele não pode muitas das vezes abater, ver a sua produção sendo deteriorada, sendo acabada por esses animais e não consegue fazer. Então é só colocar a nossa Emater à disposição. A Emater também se preocupa. E o nosso colega lá de Araxá, o Ademar, né? André, eu gostei muito do que o André colocou também. E peço desculpa e perdão por não ter assistido as demais palestras, mas é colocar o Estado, através da Emater, também como parceira e tentar contribuir. Eu acho que a maior preocupação, quais os principais problemas causados, eu defendo a questão do nosso produtor, que está sendo muito prejudicado por isso. Agora, o que fazer, como fazer, quais revisões, eu te falo que eu não tenho resposta para isso. Estou controlando. Eu tenho 100 mil hectares na minha mão para a gente fazer o controle. A gente está pronto de fazer o controle em 20. No meio desses 100, tem 500 mil que o fazendeiro não quer nem ver falar e fazer manejo. Por quê? Porque não está afetando ele ainda, mas o meio ambiente está detonado. E a minha, já aproveitando para dar outra sugestão, que tem que focar é meio ambiente, porque questão financeira são reversíveis com o trabalho, com o desenvolvimento da tecnologia. Eu quero ver vocês recuperar o meio ambiente que esse bicho está destruindo. Eu quero ver recompor as nascentes que estão sendo destruídas. E que hoje é os que estão trabalhando. O que a gente nota?
é difícil protocolar, é difícil ter liberação, o custo é elevadíssimo e que motivação o manejador tem de ir lá botar a armadilha, ver o chegar lá, ver o porco fechado e matou. Então, quer dizer, a norma não menciona esse aspecto, porque é de responsabilidade do consumidor. Se ele abateu, ele quiser consumir, ele pode. A recomendação... Isso aí, pessoal, chegamos no fim desse encontro nosso de hoje. Como que é? Primeiro, Encontro Mineiro de Javalis Aselvajados. Um excelente evento promovido pelo IEF. Vocês viram quantos órgãos responsáveis e envolvidos estavam aqui presentes. Todos os órgãos, a gente pôde perceber claramente que reconhecem a necessidade do controlador, que sabem o trabalho nosso, tanto que é difícil, que sabem que tem que melhorar e desburocratizar para a gente conseguir fazer o nosso trabalho de forma mais eficiente e para que todas as pessoas estejam documentadas. Mas eu percebi, a minha opinião, que todos estavam empenhados e comprometidos em fazer isso. Eu acredito que se a gente tiver união e continuar trabalhando, nós vamos conseguir conquistar muita coisa ainda pela frente. Então, parabéns ao IEF, parabéns ao IBAMA, parabéns ao Ministério da Agricultura, parabéns ao Exército que estava presente, parabéns à Embrapa, parabéns a todos os órgãos. Se eu esqueci de algum, porque o evento realmente foi um sucesso e eu acredito que a gente só consegue mudar se fazer isso. Gostaria de ter visto a presença de um pouco mais de controladores. Eu acho que o Rafael Salerno foi um dos que nos representou melhor, falando tanto que o nosso trabalho é árduo, é sofrido, a gente não recebe nada por isso, e por isso a gente tem que ter no mínimo um pouco mais de facilidade. Mas foi muito bom o evento, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e que nos próximos todo mundo participe.